Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanha a gente lá no Instagram, @movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem, começando mais uma resenha aqui no podcast Movendo-se. Eu quero lembrar o seguinte, antes de mais nada, que esse formato aqui da resenha tem o objetivo de trazer algum assunto que te provoque a pensar diferente ou a refletir sobre algum aspecto que estimule alguma interferência positiva na sua jornada e na sua carreira. E nessa resenha de hoje, eu quero falar sobre a série Casa de Papel, da Netflix. E já sinalizo aqui um alerta de spoiler. Aí você deve estar se perguntando assim, mas Éder, o que uma série da Netflix pode contribuir para que eu pense de forma diferente, leve algum tipo de aprendizado com impacto na minha vida profissional? Pois é, aí é que tá, senhoras e senhores. Muitas vezes é possível a gente tirar algumas reflexões e aprendizados dos lugares onde a gente menos imagina, desde que a gente tenha um olhar treinado para isso. Bem, eu não sei se você é fã dessa série, Casa de Papel, da Netflix, mas caso você nunca tenha assistido, trata-se de uma série da televisão espanhola que foi adicionada no catálogo da Netflix no final de 2017 e ela conta a história de 8 ladrões que se trancam com reféns na Casa da Moeda da Espanha com o objetivo de efetuar o maior roubo da história. Essa série ela já teve 4 temporadas, acho até que a quarta foi a última, foi a definitiva, e essa última temporada, essa quarta temporada, ela foi liberada no início de abril de 2020. Para quem já assistiu, sabe que um dos principais personagens dessa série é o professor, que é interpretado pelo ator espanhol Álvaro Morte. Pois bem, na quarta temporada, especificamente no episódio 6, que é um episódio chamado de Nocaute Técnico, e uma cena desse episódio que me chamou a atenção e pode passar desapercebida por muita gente, ela mostra uma dica super valiosa sobre o impacto que a atividade física tem no nosso sistema cognitivo. Calma aí, Éder, aí você começa falando de série, agora você vem com esse papo de atividade física, onde é que você quer chegar? Vamos lá, eu tô dando uma volta grande aqui, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Deixa eu explicar a cena e aí você vai começar a entender um pouco melhor. Nessa cena, lá no episódio 6, se você já assistiu, por exemplo, e quiser voltar lá para ver e conferir o que eu tô falando, essa cena acontece pouco depois ali dos 30 minutos do episódio e aparece o professor naquele esconderijo base dele, onde ele se comunicava, ele usava para se comunicar com a equipe do assalto. E ele está num momento de alto estresse, alta pressão, ele está buscando uma solução ali para uma situação específica, pensando em como é que ele poderia abalar a estrutura da polícia e do governo, colocando a população contra essa estrutura e a favor dos ladrões. Isso era um negócio que precisava acontecer logo, porque a tropa de elite da polícia lá estava quase invadindo o local onde os ladrões estavam, então ele precisava rápido tomar uma decisão e pensar em alguma coisa que solucionasse aquilo ali. E aí a cena, ela mostra o professor no meio desse caos todo e ele começa a dar vários socos em um saco de boxe. Aqueles sacos de pancada, aquele saco de boxe que usa para treinamento, né? Ele começa a se exercitar ali propositalmente com o intuito de fazer a sua mente pensar em outras alternativas, em novas ideias, em outras soluções para aquele problema super complexo que ele tinha na mão. Então você vê na cena, é super interessante porque ele começa a socar, começa a ficar suado, começam a vir várias coisas, várias lembranças na cabeça dele, várias memórias de coisas que aconteceram. E do nada ele para, senta, pega o telefone, liga para uma pessoa de tecnologia que acho que ficava num outro país e era contratada como parte lá da equipe deles. E ele orienta que essa pessoa faça uma determinada busca lá usando satélites e tal. Mas para encurtar a história, essa ideia que ele teve fez com que eles encontrassem um homem que torturou um personagem chamado Rio, lá na série,
que é um dos ladrões, e eles gravaram um depoimento desse torturador e transmitiram ao vivo lá para a Espanha e conseguiram então o objetivo de abalar toda a estrutura da polícia e do governo espanhol, já que o torturador cita que tudo aquilo foi a mando do secretário de segurança e tudo mais. Então ele conseguiu o que ele queria, que era evitar naquele momento a invasão ao local e preservar lá a vida e a segurança do time dele lá, que era esse time de ladrões. Então, minha gente, o que eu quero reforçar aqui com vocês é, na verdade, sobre o impacto da atividade física na nossa produtividade. Qual é o potencial de se fazer atividade física regular? Como é que isso pode contribuir de verdade para a nossa performance? E é um assunto, quando a gente fala em atividade física, né, na verdade é um assunto que, na maioria das vezes, ele está ligado à estética. Ponto. Pouco se fala do benefício que se traz para o aspecto cognitivo, para o nosso cérebro, né? Mas existem inúmeros benefícios para o cérebro, que é o grande maestro do nosso corpo, no fim das contas, né? E é responsável também por guiar essas 8, 10 horas diárias que a gente passa trabalhando. Os estudos hoje sobre o cérebro são muito avançados. Há muito tempo atrás, os cientistas, por exemplo, eles acreditavam que o ser humano já nascia com uma quantidade de neurônios necessários ali para o resto da vida e que isso era algo inflexível, né? Mas nas últimas décadas essa crença ela mudou, na verdade, a partir de fatos concretos, né? Houve uma mudança dessa crença. Hoje sabe-se que o cérebro humano ele é maleável, ele é flexível e que a gente pode fazer novas conexões neurais o tempo inteiro. E o exercício físico é uma excelente forma de se fazer isso, porque ele aumenta o fluxo sanguíneo no cérebro, ele atua na parte hormonal, enfim, ele coloca o nosso corpo e a nossa mente num outro estado. Uma única sessão, por exemplo, de treino, ela é capaz de aumentar imediatamente o nível de alguns neurotransmissores, como endorfina, dopamina, serotonina, noradrenalina, todos esses associados ao bem-estar, ao controle de humor. Depois de uma atividade de cerca de 30, 40 minutos, uma atividade física, e aí nesse caso o ideal é que ela seja aeróbica, ou seja, que faça o nosso batimento cardíaco acelerar, depois de um treino desse, o ser humano é capaz de melhorar o estado de alerta, a percepção, o foco. E por isso que no episódio da série, o professor recorreu ao saco de boxe lá, justamente para ampliar a sua capacidade de percepção e foco e conseguir pensar em novas ideias ali naquele momento. Então, o exercício, de fato, ele é muito poderoso, porque novas células nervosas são acionadas quando a gente está se exercitando. Então, se você tem, por exemplo, um trabalho crítico que precisa ser feito, ou uma apresentação que você vai executar, uma reunião complexa que você precise participar, a atividade física aeróbica, cerca de 1 hora antes desse evento importante que você tem, ela pode ser, sim, algo muito benéfico para sua performance naquele momento. Isso é ciência, tá, gente? Isso aqui não é o Éder tá falando aí, um blá, blá, blá. Não, isso é ciência, né? Isso é comprovado a partir de muitos estudos. Um outro baita benefício que a atividade física nos traz é na melhora da capacidade de memorização. Tem um estudo super interessante em que os participantes foram divididos em 2 grupos. Um primeiro grupo teve que fazer 15 minutos de bicicleta, aquela bicicleta ergométrica, numa velocidade ali moderada, enquanto que o outro grupo não fez nada, não fez nenhum tipo de atividade física. E aí depois disso, cada um desses grupos, eles participaram de uma espécie de jogo e eles tinham que lembrar de certas coisas, como números, letras, formas, enfim, cores variadas que eram apresentadas ali naquele game, naquele jogo para eles. E o resultado, de forma interessante, mostrou que o primeiro grupo, além de lembrar, ou seja, o primeiro grupo, aquele que tinha feito exercício físico, né, eles lembraram mais, né, lembraram em maior quantidade das formas apresentadas e conseguiram fazer isso também com um tempo de resposta bem mais rápido que o segundo grupo, que é aquele grupo que não tinha se exercitado. Portanto, meus amigos, goste você ou não, saiba que os exercícios físicos, de fato, têm um impacto direto na sua produtividade, na sua performance no trabalho, na sua vida como um todo, né? Não só trazendo efeitos imediatos, mas sendo fundamental também no longo prazo e na melhor idade. Eu vou colocar aqui na descrição dessa resenha um link para um TED Talk muito interessante, que reforça isso que eu estou dividindo aqui com vocês, que é de uma neurocientista chamada Wendy Suzuki. É um talk de 13 minutos, onde ela relata os estudos dela nessa área,
mas principalmente a experiência dela, pessoal, em relação ao cérebro e à prática de exercício, a como isso efetivamente mudou a vida dela. Então é um toque super interessante de ver e reforça um pouco desse conceito que eu estou dividindo, compartilhando aqui com vocês. Fechado? Vou ficando por aqui com mais essa resenha. A gente se conecta em breve em um outro episódio, uma outra resenha, algum bate-papo por aí. Não deixa de seguir lá no Instagram, @movendo-se, para a gente se manter conectado também em outras plataformas. E nos vemos em breve. Beijos e abraços. Até mais.